Olá, comunidade do investidor. Hoje, na nossa Universidade do Sucesso, nós vamos para a última lição do 5º semestre. Estamos encerrando mais um semestre. E a lição de hoje, ela vai ao encontro, ou seja, ela vai de encontro a uma crença forte que a maioria de nós guarda. Então, é muito importante que você ouça e depois reflita, se despindo de qualquer conceito já formado sobre o assunto. Abra sua mente para um novo olhar sobre esse tema. A lição de hoje é de número 25. O título é Como usar a lei dos rendimentos crescentes. O nosso professor de hoje é o Dr. Napoleon Hill. Ele é um escritor de muitos livros. Alguns nós temos disponíveis na nossa biblioteca online. Quando chegar a entender realmente esta lição, estará o mais próximo possível do que poderia ser uma lei geral do sucesso. Napoleon Hill era um homem incrível. Apesar de todos os percalços, ele dedicou mais de 25 anos de sua vida para entrevistar e pesquisar as carreiras dos grandes realizadores. Qual o seu objetivo? Isolar e definir as razões que fazem tantos falharem e alguns poucos vencerem. Centenas de milhares de livros sobre o sucesso apareceram nas últimas 5 décadas e, no entanto, a grande maioria deles tem suas origens nas descobertas do Dr. Hill. É indiscutível que o seu grande best-seller, Think and Grow Rich, já influenciou mais vidas neste século do que qualquer outro livro, com exceção da Bíblia. Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça em português, no entanto, foi apenas uma versão condensada de um trabalho anterior de Hill, publicado em 16 línguas, com o título The Laws of Success, As Leis do Sucesso. Esta lição foi tirada do livro original e, segundo o próprio Dr. Hill, o que aqui se ensina vai praticamente garantir a obtenção do sucesso a todos que praticarem os preceitos no seu dia a dia. Esta lição inteira destina-se a apresentar evidências de que vale a pena trabalhar mais, tanto em volume como quantidade, do que se nos exige. O esforço aqui dispensado pelo autor seria inútil e sem fundamento se não tivesse ele mesmo praticado esta filosofia a ponto de poder dizer exatamente como ela funciona. O homem que se dedica ao trabalho de que gosta não conta sempre com o apoio dos amigos íntimos e familiares. Para combater sugestões de cunho negativo vindas de pessoas próximas, tive que empregar uma enorme parcela das minhas energias. Estes relatos pessoais aparecem aqui com o objetivo único de mostrar que raramente ou quase nunca alguém pode se dedicar ao trabalho de que gosta sem encontrar obstáculos de alguma natureza. O principal entre estes costuma ser o fato de que o trabalho mais apreciado talvez não seja, no início, aquele que traz o melhor rendimento financeiro. Para contrabalançar essa desvantagem, contudo, aqueles que fazem o que amam fazer são recompensados com 2 prêmios. Primeiro, normalmente o trabalho lhe traz a maior das recompensas, a felicidade, que é inestimável. Segundo, o seu rendimento pecuniário, ou seja, o valor que recebe pelos seus serviços, quando distribuído por uma vida inteira de esforços, é em geral muito maior, já que o trabalho executado com amor é, na maior parte das vezes, maior em volume e melhor em qualidade quando se compara àquele executado exclusivamente por dinheiro. Há muito mais do que uma centena de sólidas razões para se desenvolver o hábito de executar trabalho em maior volume e de melhor qualidade do que aquele que nos pagam para fazer, apesar de que a grande maioria das pessoas não procede assim. E aqui é a grande crença que muitos de nós, a maioria de nós, carregam, de que as pessoas estão nos explorando, de que nós fazemos muito e não somos reconhecidos e por aí vai. 2 razões, no entanto, transcendem em importância a todas as outras. Primeiro, ao estabelecer a reputação de que você é uma pessoa que sempre produz mais e melhor do que o que lhe pagam para fazer, você sobressairá quando comparado aos outros à sua volta, que não produzem tanto. O contraste será tão evidente que ocasionará uma acirrada competição por seus serviços, independente do seu tipo de trabalho. Segundo, esta é consideravelmente a razão mais importante para que você trabalhe mais do que foi pago para trabalhar. Sua natureza é básica e fundamental e pode ser assim descrita. Dê uma olhada, por exemplo, no braço de um ferreiro.
se você quer se certificar de como um braço pode se tornar forte. É da resistência que vem a força. O carvalho mais resistente da floresta não é aquele protegido das intempéries e escondido ao sol, mas justamente aquele que, sozinho num espaço aberto, é forçado a resistir ao vento, à chuva e ao sol escorchante. É pela operação de uma das leis invariáveis da natureza que a luta e resistência transformam-se em força bruta, e o objetivo desta lição é mostrar a você como utilizar esta lei e usá-la de forma a lhe ajudar na busca do seu sucesso. Executando maior quantidade de trabalho e de melhor qualidade do que aquele pelo qual você é pago, você estará não só exercitando sua capacidade de realizar os serviços, retirando daí o domínio da técnica e uma habilidade extraordinárias, mas também criando uma reputação valiosa. Eventualmente, você terá força suficiente para se permitir abandonar situações indesejáveis na vida e ninguém poderá ou desejará lhe impedir. O próprio fato de que a maior parte das pessoas está fazendo o mínimo que lhe garanta a sobrevivência é vantajoso para aqueles que fazem mais do que teriam a fazer, pois se comparados entre si, os últimos lucrarão. Você sobreviverá se fizer um mínimo, mas isto é tudo que vai conseguir. Quando não há muito trabalho e a recessão se instala, você será o primeiro a ser demitido. Há mais de 25 anos que estudo cuidadosamente os homens, com o objetivo de estabelecer a razão pela qual alguns obtêm sucesso notável, enquanto outros com igual habilidade não passam nunca à frente. É importante observar que toda pessoa que via aplicando o princípio de trabalhar mais do que o pagamento exige estava numa posição melhor e recebia mais do que as que executavam meramente o suficiente para viver. Pessoalmente, nunca obtive uma promoção em minha vida que não resultasse diretamente do reconhecimento que eu havia conseguido por fazer mais e melhor do que aquilo pelo qual era pago. Estou dando ênfase à importância de fazer deste um hábito. O princípio se aplica tanto ao empregado, ao empregador, quanto aos profissionais liberais, homens ou mulheres. A observância deste princípio leva a recompensa em 2 níveis. Primeiro, permite maior ganho material do que os que seguem mais do que o restante. Segundo, traz a felicidade e satisfação que só é permitida àqueles que trabalham desta forma. Se todo o pagamento que recebe se resume àquele indicado no seu contra-cheque, então você é mal pago, independente do valor que lá apareça. Vamos agora analisar a lei sobre a qual esta lição é inteiramente dedicada, que é a lei dos rendimentos crescentes. Vamos começar nossa análise mostrando como a natureza emprega esta lei em benefício daqueles que lavram a terra. O lavrador prepara o solo cuidadosamente, depois semeia o trigo e espera em seguida, enquanto a lei dos rendimentos crescentes prepara-se para lhe trazer de volta não só a semente que ele plantou, aumentada muitas e muitas vezes. Se não fosse a lei dos rendimentos crescentes, o homem pereceria, pois não conseguiria tirar do solo alimentação suficiente para manter sua existência. Não haveria vantagem em semear um campo de trigo se a colheita não trouxesse de volta mais do que fora plantado. A partir desta dica essencial que a natureza nos dá e que deduzimos ao observar os campos de trigo, vamos seguir à frente e nos apossarmos da lei dos rendimentos crescentes e aprender a aplicá-la ao serviço que executamos, tensionando que ele traga rendimentos substancialmente maiores e fora de proporção ao esforço empenhado. Quando você faz só aquilo pelo qual é pago, não há aí nada de extraordinário para atrair comentários favoráveis, mas quando você de boa vontade faz mais do que lhe exige o pagamento, sua ação, atrai de boa vontade, faz Pessoal, vamos lá, eu vou rever este ponto aqui da lição. Então, vamos lá. Quando você faz só aquilo pelo qual é pago, não há nada aí de extraordinário para atrair comentários favoráveis. Mas quando você de boa vontade faz mais do que lhe exige o pagamento, sua ação atrai a atenção de todos aos quais ela afeta e dá um passo à frente, ao criar uma reputação que lhe permitirá usar a lei dos rendimentos crescentes. E usar essa lei, claro, em seu benefício, já que esta reputação fará surgir uma procura pelos seus serviços, nas mais diversas frentes.
Estamos nos aproximando agora da parte mais importante desta lição, pois é aqui o lugar apropriado para sugerir que você tenha as mesmas oportunidades de fazer o uso da lei dos rendimentos crescentes, estando sempre à mão e pronto a oferecer seus serviços para executar os trabalhos que outros recusam só porque não são pagos para fazê-los. E aqui ele conta um relato, Dr. Hill, de que uma das promoções mais vantajosas que ele teve aconteceu por acaso. Ele estava numa tarde de sábado, saindo do trabalho, ele era o último ali, estava até atrasado, e aí um advogado que tinha um escritório no mesmo andar da empresa na qual ele trabalhava, foi até ali e perguntou se sabia onde ele poderia conseguir um taquígrafo para fazer um trabalho que ele precisava terminar naquele mesmo dia. E aí ele explicou para aquele advogado que todo o pessoal do escritório tinha ido ao jogo e que se ele tivesse chegado 5 minutos depois não ia encontrá-lo também, porque ele estava indo para o jogo, mas que ele poderia fazer o trabalho já que a tarefa precisava ser executada ali naquele momento. E aí ele conta que depois que ele terminou o trabalho, o advogado perguntou para ele quanto que ele lhe devia. E aí o Dr. Hill respondeu, uns $1.000, já que é para o senhor, porque se fosse para outra pessoa eu não cobraria nada. E aí ele sorriu e me agradeceu. E aí depois, naquele momento, ele conta que ele mal sabia que quando ele fez aquela brincadeira, aquela observação, que um dia aquele advogado pagaria exatamente os R$1.000 que ele tinha cobrado. 6 meses depois, ele já tinha até esquecido esse acontecimento. E aí o advogado chamou novamente e disse que naquele momento ele estava pronto para pagar aqueles $1.000 que ele tinha pedido de brincadeira por aquele trabalho que eu tinha feito lá há vários meses atrás. E ele ofereceu um emprego exatamente com um salário superior em $1.000 por mês àquele que ele recebia no momento. Então, naquele instante, naquele sábado à tarde, sem dar conta, ele tinha colocado a lei dos rendimentos crescentes para funcionar a favor dele naquela tarde. Ele deixou de ir ao jogo, fez um trabalho, obviamente, pelo prazer de ajudar alguém, sem qualquer interesse naquele momento de retorno financeiro. E não era uma obrigação abrir mão da tarde de sábado dele. Mas naquele momento foi um privilégio para ele poder ajudar. E foi um privilégio lucrativo, porque rendeu a ele $1.000 em dinheiro por mês, não num único pagamento, e um emprego com mais responsabilidades, com mais desafios do que aquele que ele tinha. Então, ele dá um exemplo prático da vida dele de como a lei dos rendimentos crescentes funciona. A lei dos rendimentos crescentes, ele ainda diz, não é minha invenção, nem quero tirar patente da descoberta do princípio de fazer mais e melhor do que nos pagam, como meio de colocar em prática a lei. Eu simplesmente apropriei-me dela depois de anos e anos de observação cuidadosa das forças que influem na obtenção do sucesso, da mesma forma que você também se apropriará dela quando passar a entender o seu significado. Você pode começar este processo de apropriação agora, através de uma experiência que pode lhe abrir facilmente os olhos e lhe ajudar a acionar os poderes dos quais você não tinha consciência e que vão impulsionar os seus esforços. Eu vou lhe pedir que aborde esta experiência com fé plena que isto constituirá um dos momentos mais decisivos de toda a sua vida. Vou lhe pedir para fazer do objeto do experimento a remoção da montanha que se ergue exatamente onde o seu templo do sucesso deveria estar, mas que nunca vai surgir até que remova dali a montanha. Então ele diz que há uma montanha no exato local do templo do seu sucesso. Pode ser que você nunca tenha reparado na montanha a qual me refiro, mas mesmo assim ela está lá no seu caminho, a não ser que você já a tenha descoberto e removido. E o que é essa montanha? É a sensação de que você está sendo enganado toda vez que não recebe a exata retribuição financeira pelos serviços que executa. Este sentimento pode estar sendo expresso de forma inconsciente e destruindo as fundações do seu templo de sucesso, de maneira que você não tinha ainda percebido. Não sou pago para fazer isso. Você conhece alguém que costuma dizer isso ou já disse isso em um ou mais momentos da sua vida? Eu acredito que sim, que você já deve ter encontrado pessoas assim muitas vezes. Só que também acredito que você nunca encontrou um só deles que seja bem-sucedido, e não vai encontrar. O sucesso é para ser obtido através de entendimento e aplicação das leis que são imutáveis, tanto como a lei da gravidade. Fazer um serviço sem receber a devida compensação não é o pior que pode lhe acontecer. Deixar de fazer o serviço pode significar também a perda de uma recompensa.
Causa e efeito, meios e fins, semente e fruto não podem ser separados, disse Emerson, pois o efeito já está contido na causa, o fim existe de antemão nos meios e o fruto na semente. Se você serve a um patrão ingrato, sirva-o ao máximo. Ponha Deus em sua conta. Cada golpe será reembolsado. Quanto mais o pagamento ficar atrasado, melhor para você. Juros compostos sobre juros compostos é a razão e o uso deste erário. A lei da natureza diz: faça e terá o poder, mas os que não fazem não terão poder algum. Os homens sofrem a vida inteira sob a superstição tola de que podem ser enganados. Mas é impossível um homem ser enganado a não ser por ele mesmo, da mesma forma que uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Há uma terceira parte silenciosa em nossos negócios. A natureza e o espírito das coisas se encarregam de garantir o cumprimento de todo o contrato, de forma que o serviço honesto não fique sem pagamento. Passamos por 2 períodos importantes em nossa vida. Durante um, coletamos, classificamos e organizamos conhecimento. Durante o outro, lutamos por reconhecimento. Precisamos primeiro aprender alguma coisa, o que requer mais esforço do que a maioria de nós está disposta a empreender. Mas depois que já aprendemos muito do que pode ser de utilidade para os outros, ainda temos o problema de ter de convencê-los que podemos ajudá-los. Uma das razões mais importantes pelas quais devemos estar sempre não só prontos como dispostos a fazer serviços é o fato de que toda vez que o fazemos, ganhamos assim outra oportunidade de provar a alguém que temos capacidade. Damos um passo à frente no sentido de obtermos o reconhecimento necessário que temos direito. A vida é uma breve sucessão de anos, na melhor das hipóteses. Como uma vela, somos acesos, bruxuleamos por um momento e depois nos extinguimos. Se fôssemos colocados aqui com o objetivo de acumular tesouros para o uso em uma vida além da sombra da morte, não seria melhor amealharmos esses tesouros realizando todo o serviço que pudermos para todas as pessoas possíveis, dentro de um sentimento de bondade e simpatia? Espero que concorde com esta filosofia. Aqui devemos terminar esta lição, mas ela não está completa de jeito algum. Do ponto em que deixo a corrente de pensamento iniciada, passa a ser o seu dever agora retomá-la e desenvolvê-la à sua própria maneira e para o seu próprio benefício. O objetivo aqui é fazer com que você se apodere dos fundamentos sobre os quais ela se baseia e use-os como estímulos para abrir a sua mente, liberando assim as forças latentes que lhe pertencem. Esta lição não pretende lhe ensinar e sim fazer com que você ensine a si mesmo uma das grandes verdades da vida. Pretende ser uma fonte de ilustração, estendendo e desenvolvendo a partir do interior aqueles poderes da mente disponíveis para seu uso. Quando você dá o melhor de si no serviço de que é capaz, lutando sempre para se exceder em relação a esforços anteriores, você está utilizando a forma mais superior de instrução. Portanto, quando você faz serviços em maior volume e melhor qualidade do que lhe exige o pagamento que recebe, você mais do que qualquer outra pessoa está lucrando com este esforço. Só através da realização de serviços assim, você poderá obter mestria no campo de trabalho que escolheu. Por isso, você deve tentar transformar em seu objetivo principal e definitivo a possibilidade de ultrapassar todos os recordes que você atingiu anteriormente em todas as coisas que faz. Permita que isso se torne parte de seus hábitos diários e mantenha-o com a mesma regularidade que você dedica às suas refeições. Faça questão de executar mais serviços e de melhor qualidade do que aqueles que lhe pagam para fazer, e atenção! Antes de se dar conta, você verá que o mundo está lhe pagando de bom grado mais do que você faz. Juros compostos sobre juros compostos é a taxa que lhe pagarão por seus serviços. A forma como esta pirâmide de ganho se erguerá será sua para determinar. E agora, o que você vai fazer com o que aprendeu aqui? Quando? Como? E por quê? Tudo isto ficará sem valor a não ser que você se mexa para adotar e usar o conhecimento que essa lição lhe trouxe. O que você perde em tentar? Conhecimento torna-se poder somente através da organização e do uso. Não se esqueça disso. E assim, com esta lição, nós findamos o 5º semestre da nossa Universidade do Sucesso. A gente se vê na próxima aula. Quando você faz só aquilo pelo qual é pago, não há nada aí de extraordinário para atrair comentários favoráveis.
Mas quando você de boa vontade faz mais do que lhe exige o pagamento, sua ação atrai a atenção de todos aos quais ela afeta e dá um passo à frente, ao criar uma reputação que lhe permitirá usar a lei dos rendimentos crescentes. E usar essa lei, claro, em seu benefício, já que esta reputação fará surgir uma procura pelos seus serviços, nas mais diversas frentes. Estamos nos aproximando agora da parte mais importante desta lição, pois é aqui o lugar apropriado para sugerir que você tenha as mesmas oportunidades de fazer o uso da lei dos rendimentos crescentes, estando sempre à mão e pronto a oferecer seus serviços para executar os trabalhos que outros recusam só porque não são pagos para fazê-los. E aqui ele conta um relato, Dr. Hill, de que uma das promoções mais vantajosas que ele teve aconteceu por acaso. Ele estava numa tarde de sábado, saindo do trabalho, ele era o último ali, estava até atrasado, e aí um advogado que tinha um escritório no mesmo andar da empresa na qual ele trabalhava, foi até ali e perguntou se sabia onde ele poderia conseguir um taquígrafo para fazer um trabalho que ele precisava terminar naquele mesmo dia. E aí ele explicou para aquele advogado que todo o pessoal do escritório tinha ido ao jogo e que se ele tivesse chegado 5 minutos depois, não ia encontrá-lo também, porque ele estava indo para o jogo, mas que ele poderia fazer o trabalho, já que a tarefa precisava ser executada ali naquele momento. E aí ele conta que depois que ele terminou o trabalho, o advogado perguntou para ele quanto que ele lhe devia. E aí o Dr. Hill respondeu, uns $1.000, já que é para o senhor, porque se fosse para outra pessoa eu não cobraria nada. E aí ele sorriu e me agradeceu. E aí depois, naquele momento, ele conta que ele mal sabia que quando ele fez aquela brincadeira, aquela observação, que um dia aquele advogado pagaria exatamente os R$1.000 que ele tinha cobrado. 6 meses depois, ele já tinha até esquecido esse acontecimento. E aí o advogado chamou novamente e disse que naquele momento ele estava pronto para pagar aqueles $1.000 que ele tinha pedido de brincadeira por aquele trabalho que eu tinha feito lá há vários meses atrás. E ele ofereceu um emprego exatamente com um salário superior em $1.000 por mês àquele que ele recebia no momento. Então, naquele instante, naquele sábado à tarde, sem dar conta, ele tinha colocado a lei dos rendimentos crescentes para funcionar a favor dele naquela tarde. Ele deixou de ir ao jogo, fez um trabalho, obviamente, pelo prazer de ajudar alguém, sem qualquer interesse naquele momento de retorno financeiro. E não era uma obrigação abrir mão da tarde de sábado dele. Mas naquele momento foi um privilégio para ele poder ajudar. E foi um privilégio lucrativo, porque rendeu a ele $1.000 em dinheiro por mês, não num único pagamento, e um emprego com mais responsabilidades, com mais desafios do que aquele que ele tinha. Então, ele dá um exemplo prático da vida dele de como a lei dos rendimentos crescentes funciona. A lei dos rendimentos crescentes, ele ainda diz, não é minha invenção, nem quero tirar patente da descoberta do princípio de fazer mais e melhor do que nos pagam, como meio de colocar em prática a lei. Eu simplesmente apropriei-me dela depois de anos e anos de observação cuidadosa das forças que influem na obtenção do sucesso, da mesma forma que você também se apropriará dela quando passar a entender o seu significado. Você pode começar este processo de apropriação agora, através de uma experiência que pode lhe abrir facilmente os olhos e lhe ajudar a acionar os poderes dos quais você não tinha consciência e que vão impulsionar os seus esforços. Eu vou lhe pedir que aborde esta experiência com fé plena que isto constituirá um dos momentos mais decisivos de toda a sua vida. Vou lhe pedir para fazer do objeto do experimento a remoção da montanha que se ergue exatamente onde o seu templo do sucesso deveria estar, mas que nunca vai surgir até que remova dali a montanha. Então ele diz que há uma montanha no exato local do templo do seu sucesso. Pode ser que você nunca tenha reparado na montanha a qual me refiro, mas mesmo assim ela está lá no seu caminho, a não ser que você já a tenha descoberto e removido. E o que é essa montanha? É a sensação de que você está sendo enganado toda vez que não recebe a exata retribuição financeira pelos serviços que executa. Este sentimento pode estar sendo expresso de forma inconsciente e destruindo as fundações do seu templo de sucesso, de maneira que você não tinha ainda percebido. Não sou pago para fazer isso. Você conhece alguém que costuma dizer isso ou já disse isso em um ou mais momentos da sua vida? Eu acredito que sim, que você já deve ter encontrado pessoas assim muitas vezes.
Só que também acredito que você nunca encontrou um só deles que seja bem-sucedido. E não vai encontrar. O sucesso é para ser obtido através de entendimento e aplicação das leis que são imutáveis, tanto como a lei da gravidade. Fazer um serviço sem receber a devida compensação não é o pior que pode lhe acontecer. Deixar de fazer o serviço pode significar também a perda de uma recompensa. Causa e efeito, meios e fins, semente e fruto não podem ser separados, disse Emerson, pois o efeito já está contido na causa, o fim existe de antemão nos meios e o fruto na semente. Se você serve a um patrão ingrato, sirva-o ao máximo. Ponha Deus em sua conta. Cada golpe será reembolsado. Quanto mais o pagamento ficar atrasado, melhor para você. Juros compostos sobre juros compostos é a razão e o uso deste erário. A lei da natureza diz: faça e terá o poder, mas os que não fazem não terão poder algum. Os homens sofrem a vida inteira sob a superstição tola de que podem ser enganados. Mas é impossível um homem ser enganado a não ser por ele mesmo, da mesma forma que uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Há uma terceira parte silenciosa em nossos negócios. A natureza e o espírito das coisas se encarregam de garantir o cumprimento de todo o contrato, de forma que o serviço honesto não fique sem pagamento. Passamos por 2 períodos importantes em nossa vida. Durante um, coletamos, classificamos e organizamos conhecimento. Durante o outro, lutamos por reconhecimento. Precisamos primeiro aprender alguma coisa, o que requer mais esforço do que a maioria de nós está disposta a empreender. Mas depois que já aprendemos muito do que pode ser de utilidade para os outros, ainda temos o problema de ter de convencê-los que podemos ajudá-los. Uma das razões mais importantes pelas quais devemos estar sempre não só prontos como dispostos a fazer serviços é o fato de que toda vez que o fazemos, ganhamos assim outra oportunidade de provar a alguém que temos capacidade. Damos um passo à frente no sentido de obtermos o reconhecimento necessário que temos direito. A vida é uma breve sucessão de anos, na melhor das hipóteses. Como uma vela, somos acesos, bruxuleamos por um momento e depois nos extinguimos. Se fôssemos colocados aqui com o objetivo de acumular tesouros para o uso em uma vida além da sombra da morte, não seria melhor amealharmos esses tesouros realizando todo o serviço que pudermos para todas as pessoas possíveis, dentro de um sentimento de bondade e simpatia? Espero que concorde com esta filosofia. Aqui devemos terminar esta lição, mas ela não está completa de jeito algum. Do ponto em que deixo a corrente de pensamento iniciada, passa a ser o seu dever agora retomá-la e desenvolvê-la à sua própria maneira e para o seu próprio benefício. O objetivo aqui é fazer com que você se apodere dos fundamentos sobre os quais ela se baseia e use-os como estímulos para abrir a sua mente, liberando assim as forças latentes que lhe pertencem. Esta lição não pretende lhe ensinar e sim fazer com que você ensine a si mesmo uma das grandes verdades da vida. Pretende ser uma fonte de ilustração, estendendo e desenvolvendo a partir do interior aqueles poderes da mente disponíveis para seu uso. Quando você dá o melhor de si no serviço de que é capaz, lutando sempre para se exceder em relação a esforços anteriores, você está utilizando a forma mais superior de instrução. Portanto, quando você faz serviços em maior volume e melhor qualidade do que lhe exige o pagamento que recebe, você mais do que qualquer outra pessoa está lucrando com este esforço. Só através da realização de serviços assim, você poderá obter mestria no campo de trabalho que escolheu. Por isso, você deve tentar transformar em seu objetivo principal e definitivo a possibilidade de ultrapassar todos os recordes que você atingiu anteriormente em todas as coisas que faz. Permita que isso se torne parte de seus hábitos diários e mantenha-o com a mesma regularidade que você dedica às suas refeições. Faça questão de executar mais serviços e de melhor qualidade do que aqueles que lhe pagam para fazer. E atenção! Antes de se dar conta, você verá que o mundo está lhe pagando de bom grado mais do que você faz. Juros compostos sobre juros compostos é a taxa que lhe pagarão por seus serviços. A forma como esta pirâmide de ganhos se erguerá será sua para determinar. E agora? O que você vai fazer com o que aprendeu aqui? Quando? Como? E por quê? Tudo isto ficará sem valor a não ser que você se mexa para adotar e usar o conhecimento que essa lição lhe trouxe. O que você perde em tentar? Conhecimento torna-se poder somente através da organização e do uso.
Não se esqueça disso. E assim, com esta lição, nós findamos o 5º semestre da nossa Universidade do Sucesso. A gente se vê na próxima aula.